A Regiane era uma terapeuta holística experiente, com anos de prática em várias técnicas terapêuticas. E desde o início da sua carreira, ela acreditava firmemente que para ser uma boa terapeuta, ela precisava ser perfeita em tudo que ela fazia. Essa crença de perfeição começou a se formar durante a sua infância, quando seus pais constantemente lhe diziam que só o melhor era aceitável. E esse padrão elevado de expectativas se manteve e foi reforçado ao longo dos anos por professores, mentores, criando uma pressão interna intensa. Regiane dedicava horas extras ao estudo, à preparação das suas sessões, sempre temendo cometer um erro que pudesse prejudicar os seus clientes. Ela revisava cada detalhe das suas consultas, sentindo-se devastada quando percebia qualquer falha, por menor que fosse. E essa busca incessante pela perfeição começou a impactar o seu bem-estar. E ela se sentia constantemente esgotada, ansiosa e incapaz de relaxar, mesmo fora do ambiente de trabalho. Daí, a Regiane procurou uma mentoria. E ela compartilhou esses sentimentos de exaustão e ansiedade. E a mentora ajudou a identificar a crença de que precisava ser perfeita para que ela pudesse ser eficaz. E aí começaram um trabalho juntas. A mentora explicou que essa crença estava sabotando o bem-estar e a capacidade da terapeuta dela ser empática e presente para os seus clientes. Juntas, elas começaram a reestruturar essa crença. Regiane foi encorajada a desafiar os seus pensamentos e os seus sentimentos de perfeição, reconhecendo que ser uma boa terapeuta não significava ser perfeita, mas sim ser humana, empática e comprometida. Ela começou a praticar a autocompaixão, permitindo-se cometer erros, sim, pequenos erros, pequenas falhas, e aprender com eles sem se julgar severamente. Com o tempo, Regiane aprendeu a redefinir o que significava ser uma boa terapeuta. Ela começou a aceitar as suas imperfeições como parte da jornada do seu crescimento profissional e até pessoal. Isso melhorou não só o seu bem-estar, mas também a sua eficácia no trabalho. E ela percebeu que podia se conectar melhor com seus clientes quando não estava presa a essa busca pela perfeição, pois ela estava mais presente, estava mais autenticamente engajada no processo terapêutico. A história da Regiane ilustra como uma crença pessoal profundamente enraizada pode impactar negativamente o trabalho terapêutico de ser uma boa terapeuta. E quando você identifica e transforma essa crença, assim como Regiane fez, consegue melhorar a sua qualidade de vida, proporcionando atendimentos mais genuínos e mais eficazes. Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é o impacto das crenças no trabalho terapêutico. Então, se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um Momento Terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e conversamos sobre os bastidores do universo holístico. Vocês estão bem? Me contem como é que vocês estão. Na live de hoje, eu quero abrir esse espaço seguro para que nós possamos explorar esse tema que está infiltrado e muito escondidinho lá na cabecinha e nos corações das terapeutas, que são essas crenças limitantes. Por isso, eu quero começar te fazendo perguntas. Então, quais crenças mais você tem? Eu vou te citar algumas e eu quero que você avalie se você tem essas crenças. Eu preciso ser perfeita para ser uma boa terapeuta. Eu não devo pedir ajuda ou demonstrar vulnerabilidade. Eu não sou realmente boa no que eu faço e os outros vão descobrir. Para ser uma boa terapeuta, eu preciso sempre colocar os outros em primeiro lugar. Eu sou responsável pela cura do meu cliente. Eu preciso ter todas as respostas e saber exatamente o que fazer em todas as situações. Essas são algumas das muitas crenças que povoam a mente e o coração das terapeutas. Mas, para falar de crenças, é preciso, em primeiro lugar, compreender o que são crenças. E crenças são convicções, são percepções que a pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros e sobre o mundo ao seu redor. Essas crenças, elas são formadas ao longo da vida, influenciadas por experiência, cultura, educação, interação social.
E elas podem ser positivas e capacitadoras ou negativas e limitantes. Então vamos lá. Crenças positivas e capacitadoras. Uma delas é: as pessoas são geralmente boas e confiáveis. Eu sou capaz de ter sucesso e prosperidade como terapeuta. Já as crenças limitantes, pode ser assim: é perigoso confiar nas pessoas. Eu não mereço ter sucesso como terapeuta. Então perceba que essas crenças, elas são incutidas e muitas vezes nós não temos consciência delas. Mas de onde vêm as crenças? As crenças, elas são formadas a partir de diversas fontes ao longo da vida. E algumas das principais origens são essas que eu vou citar agora. As experiências vividas, são as experiências que nós passamos. E essas experiências, principalmente aquelas que nós vivemos na infância, elas desempenham um papel crucial na formação das crenças. Experiências positivas podem levar a crenças capacitadoras, enquanto experiências negativas geram crenças limitantes, que foi o caso da Regiane. As crenças dos pais, dos cuidadores, dos professores são frequentemente internalizadas pelas crianças. Mensagens repetidas sobre o que é certo, errado, bom, ruim, podem moldar significativamente o sistema de uma pessoa. As normas e os valores culturais e sociais também influenciam as crenças das pessoas. Fora o fato de que as expectativas culturais sobre sucesso, comportamento também impactam profundamente as crenças individuais. E claro, nós não podemos deixar de lado que as informações recebidas através da mídia, dos livros e outras fontes de informação também contribuem e muito para a formação das crenças. Histórias, ilustrações, elas podem fortalecer ou questionar as crenças que já temos. E quando as terapeutas mantêm a crença de que nunca são boas o suficiente, elas podem se envolver num ciclo de autocrítica constante. E essa autocrítica pode manifestar-se de diversas maneiras, entre elas gerando ansiedade e estresse. E essa constante pressão para alcançar um padrão de excelência irreal, tá? Não é real, é irreal. Ele pode levar a níveis elevados de ansiedade e de estresse. E daí as terapeutas, elas podem sentir que cada sessão precisa ser perfeita. Isso vai aumentando a tensão, o cansaço emocional. Se ela comete um erro, então pronto, acabou. E essa combinação da autocrítica incessante pode fazer com que ela tenha um esgotamento profissional. Por quê? Porque essa alta demanda do trabalho terapêutico, com a pressão que ela exerce sobre ela mesma, pode gerar um esgotamento. E o esgotamento não é apenas um cansaço físico, mas também um cansaço emocional e mental que diminui a capacidade da terapeuta de se envolver com seus clientes de forma eficaz. Então, o que acontece? Olha o ciclo repetitivo. Isso gera um esgotamento. E daí, esse esgotamento vai fazer com que a autocrítica reduza a eficácia terapêutica. E quando a terapeuta está esgotada, ela pode ter dificuldade de manter a concentração, de responder de uma forma mais adequada às necessidades do cliente, de ser mais empática. Portanto, a qualidade do atendimento pode diminuir. E isso vai comprometer o quê? Os resultados terapêuticos. E é importante dizer que crenças não resolvidas nas terapeutas, que podem ser inconscientes, elas podem, de alguma forma, serem projetadas nos seus clientes, afetando a neutralidade do tratamento e afetando também a objetividade da conduta terapêutica. Então, essa projeção, ela pode ocorrer de várias formas. Às vezes, as terapeutas, elas podem interpretar as ações e as palavras dos clientes através da sua lente e das suas próprias crenças e inseguranças. Por exemplo, uma terapeuta que acredita que não é competente pode ver sinais de fracassos nos seus clientes, mas sinais que não existem. Ou elas podem enxergar problemas que não existem. E essas crenças limitantes, elas podem fazer com que as terapeutas sejam resistentes. Sim, resistentes a experimentarem novas abordagens, novas técnicas, acreditando que as suas próprias estratégias, elas são as únicas validadas. Isso limita as opções de tratamentos para os clientes. Então, as terapeutas que projetam as suas crenças limitantes, elas podem
inadvertidamente, né, transmitir mensagens negativas aos seus clientes. Comentários, atitudes pessimistas também podem desmotivar os clientes, fazendo com que eles sintam que as chances de recuperação ou melhora são menores do que realmente são. Então é importante dizer que as crenças, elas impactam profundamente no trabalho terapêutico. E é também fundamental lembrar que as crenças dos próprios clientes também desempenham um papel crucial no próprio processo terapêutico. E claro que elas vão influenciar significativamente como os clientes percebem a si mesmo, percebem as suas capacidades e a eficácia dos seus tratamentos. Então essas crenças limitantes, elas podem criar barreiras no progresso da terapia. E quais são os impactos? Se os clientes não acreditam que podem mudar ou que a terapia não vai funcionar, claro que isso vai minar as chances. Pode diminuir, vamos dizer assim, né? Diminuir a chance do sucesso. E essa crença pode levar à resistência de se envolver no processo terapêutico, resultando no quê? Num progresso limitado. E se o cliente tem crenças negativas sobre a terapeuta ou sobre a terapia em geral, isso vai dificultar confiar no processo. E daí o cliente fica relutante em compartilhar as informações ou seguir as recomendações terapêuticas. Então perceba que crenças como eu não mereço ser feliz, eu sempre falho, podem levar os clientes a se envolverem em comportamentos autodestrutivos. E isso pode incluir evitar atividades saudáveis, ou negligenciar o autocuidado, ou tomar decisões que sabotem o seu próprio progresso. E clientes com crenças negativas se envolvem num ciclo de pensamentos e comportamentos negativos que reforçam ainda mais essas crenças. Então, por exemplo, se um cliente acredita que ele não é digno de amor, ele pode se afastar de relacionamentos positivos. E daí o que ele perpetua? Sentimentos de isolamento, de inadequação. Então, de novo, isso é um ciclo repetitivo. Crenças, por exemplo, como eu não sou boa o suficiente, eu não mereço coisas boas, podem minar a autoestima do cliente. Isso pode afetar como eles se apresentam no mundo e como eles vão buscar novas oportunidades. E essas crenças limitantes, elas distorcem a imagem do cliente, fazendo com que eles vejam a si mesmo de uma maneira negativa. E daí, mesmo quando você evidencia o contrário, eles não aceitam. E claro que isso vai afetar a capacidade, a confiança, a autoestima, a autoimagem e pode comprometer o processo. Crenças como eu sempre falho podem impedir o cliente de estabelecer metas e se comprometer com o processo para alcançar. O medo do fracasso pode também levar a uma procrastinação. Então perceba que essas crenças limitantes, elas minam a motivação dos clientes de acreditarem nos esforços. E quando tudo piora? Quando as crenças dos clientes são semelhantes à dos terapeutas. Daí a situação se torna crítica. Por quê? Porque elas são crenças compartilhadas e elas vão reforçar esse ciclo negativo. E, por exemplo, quando o cliente acredita que não é bom o suficiente, pode haver uma falta de objetividade e neutralidade no tratamento. E se a terapeuta inconscientemente valida essas crenças negativas porque ela também acredita nisso, então ao invés dela desafiar o cliente, ela vai dificultar o processo terapêutico. Então, novamente, essa identificação excessiva com o cliente pode impedir a terapeuta de manter uma distância profissional saudável, pode comprometer a eficácia do tratamento e pode fazer com que a terapeuta ela se identifique demais com o cliente e vá viver a dor do cliente também, porque é a própria dor que ela sente. Então, é crucial para as terapeutas que elas estejam conscientes das próprias crenças e que trabalhem, né, para transformá-las, garantindo que elas possam oferecer um apoio necessário, uma maneira muito objetiva e eficaz de mudar isso. E pode ser que você me pergunte assim, mas Sandra, como é que eu posso identificar essas crenças? E eu vou lhe responder que, em primeiro lugar, é com autorreflexão. E o que é autorreflexão? A autorreflexão é o processo de você examinar e avaliar os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, as suas próprias crenças, os seus próprios comportamentos, mas é avaliar de uma forma consciente e deliberada.
A autorreflexão, ela é uma prática que envolve a introspecção. É onde você olha para dentro de si mesma, para você ganhar uma compreensão mais profunda sobre quem você é, como é que você age, por que que você age daquela maneira. Então, a autorreflexão, ela é fundamental para o crescimento pessoal, profissional. Por quê? Porque ela vai permitir que você identifique áreas de melhoria e como é que você pode desenvolver uma maior autoconsciência. E pode ser que você me diga assim, mas como é que eu faço para praticar a autorreflexão? Então, a autorreflexão, ela envolve você observar e analisar cada pensamento, cada sentimento. Daí você vai ter que verificar qual é a origem desse pensamento e desse sentimento. Como é que ele influencia o seu comportamento e as suas decisões. Então, a autorreflexão, ela implica você revisar e questionar essas crenças que estão te limitando. E quando você identifica aquelas que são capacitadoras e aquelas que são limitantes, você pode verificar como é que você vai agir a partir de agora. E essa arte constante de observar os seus comportamentos, as suas ações, os seus pensamentos e os seus sentimentos vão fazer com que você compreenda como é que isso te afeta e como é que isso afeta os outros. Como é que você pode identificar essas mudanças que precisam ser realizadas. Então, é importante fazer essa autorreflexão, porque isso vai te ajudar a reconhecer os padrões repetitivos que você tem de pensamentos, sentimentos, comportamentos e como é que eles estão impactando a sua vida de forma positiva ou negativa. Então, a autorreflexão, ela aumenta o quê? A autoconsciência, porque ela vai permitir que você entenda melhor as suas reações, as suas motivações, e elas vão servir como facilitadoras do seu crescimento e da sua mudança. Então, a autorreflexão, ela é a chave que vai abrir as portas para o autoconhecimento, permitindo que você entenda as suas crenças, as suas emoções, os seus comportamentos num nível mais profundo. Mas pode ser que você ainda me diga assim, e como é que eu identifico as crenças dos clientes? Que agora eu já sei como é que eu vou identificar as minhas, mas e as dos clientes? E as dos clientes, você pode ajudá-lo através das suas palavras. Melhor, né? Às vezes através das palavras deles. Então o cliente, às vezes, na fala dele, já traz quais são as crenças que ele possui. E daí isso permite que você identifique quais são os padrões de pensamentos e de comportamentos que ele tenha. Mas você pode, além de observar aquilo que ele está falando, a forma como ele se expressa, como ele pensa, como ele age, você também pode utilizar perguntas específicas para entender a respeito dessas crenças. Você pode fazer um questionário, você pode utilizar uma entrevista mais detalhada, uma ficha de anamnese, você pode utilizar ferramentas como desenhos, metáforas, histórias, você pode... esses desenhos, essas histórias, essas metáforas, elas vão trazer as crenças inconscientes dos clientes, aquilo que ele não expressa verbalmente, tá? Mas você pode conversar abertamente, então perguntar mesmo para o cliente quais as crenças que ele tem, trazer isso para a consciência e observar como ele expressa, quais são as percepções deles a respeito dessas crenças, como é que isso impacta a vida deles. E depois que você identifica essas crenças limitantes, claro que você vai trabalhar com elas. Então, quando você consegue identificar essas crenças nos clientes, trazer isso para a consciência e fazer com que eles também tomem consciência e possam alterar, ressignificar, isso vai ser transformador dentro do processo. Então, você pode utilizar em você mesma a reestruturação cognitiva. O que é isso? É uma forma de você identificar esses pensamentos automáticos negativos e substituí-lo por pensamentos mais equilibrados e realistas. E você pode ensinar isso para o seu cliente. Então, como é que funciona? Você vai, de repente você pensa assim, não vou conseguir dar conta disso que eu tenho para fazer. Automaticamente você já vem e muda essa crença. Não, eu vou dar conta porque eu vou dividir a tarefa em partes, então eu vou dar conta. E você pode ensinar o seu cliente a fazer o mesmo. Você pode manter um diário onde você registra seus pensamentos, as suas emoções. Por quê? Porque isso vai ajudar você a identificar as crenças limitantes. E você vai trabalhar para transformar cada uma delas. Então você também pode ensinar o seu cliente a fazer o mesmo.
você pode utilizar afirmações diárias para reforçar as crenças que são positivas e capacitadoras. Então, como é que você faz isso? Você pode acordar todas as manhãs e dizer: hoje eu vou dar conta de tudo que eu preciso. Então, é uma forma, uma afirmação positiva. E você reafirma isso várias vezes durante o dia, mesmo que naquele momento você não esteja acreditando que isso é possível. E você pode ensinar o seu cliente a fazer a mesma coisa. Então, quando você ensina os seus clientes a desafiarem as suas crenças limitantes, você está questionando a validade dessas crenças e você está procurando evidências que contradigam essas crenças. E as terapeutas, como terapeutas, você também pode utilizar mais ferramentas com os clientes e com vocês também. Então você pode trabalhar com a visualização positiva. O que é isso? Você vai guiar o seu cliente através de exercícios de visualização, aonde ele vai imaginar cenários aonde essas crenças são superadas. Então com exercício de respiração, você vai trabalhar com a visualização, com ele conseguindo fazer algo. Isso é muito utilizado dentro da programação neurolinguística, por exemplo. Recentemente trabalhei com uma cliente que ia fazer uma prova de Detran, e daí ela estava com medo. Então nós visualizamos ela fazendo todo o trajeto, onde ela tinha consciência, onde ela estava presente, onde ela fazia todos os movimentos de forma calma e tranquila. Então você coloca, projeta, né? E a pessoa vai trabalhando aquilo, e daí ela vai trabalhar dentro daquela visualização. As práticas de contemplação e de meditação, elas também ajudam muito a tomar consciência das crenças limitantes e a desenvolver uma perspectiva mais objetiva, mais compassiva. Você pode usar isso com você e usar isso com os seus clientes. Então, trabalhar a respiração, a contemplação, o estar presente no momento presente é transformador, porque você traz o foco para o agora. E daí, isso faz com que você consiga ressignificar as crenças que você tem. E você também pode questionar a validade dessas crenças. Como é que você questiona? Procurando evidências que contradigam as crenças. E, gente, nós estamos lotadas de crenças que vieram lá, como nós falamos no início do programa, vieram lá dos nossos ancestrais. Crenças, às vezes, que eu vou colocar aqui, entre aspas, como sendo crenças meio idiotas, porque, não pode lavar o cabelo quando está menstruada, não pode passar embaixo da escada, o chinelo virado, a mãe vai morrer. Então, são crenças que impactam muitas vezes a nossa vida, às vezes são só crenças engraçadinhas, mas você pode parar para avaliar o quanto essas crenças impactam a sua vida e como é que você pode ressignificar e colocar crenças mais positivas no lugar dessas crenças limitantes. Então, mais uma vez, eu vou reforçar. A autorreflexão, ela ajuda nessa reestruturação das crenças, tanto para os terapeutas quanto para os clientes. Então, quando você compreende e transforma essas crenças limitantes, você está trabalhando com a eficácia da sua técnica para você e para o cliente. Quando você identifica e trabalha nas suas crenças limitantes, elas vão refletir nas suas interações com o cliente. Isso vai criar um ambiente terapêutico mais seguro, mais acolhedor, aonde o cliente vai se sentir apoiado para explorar e transformar as próprias crenças deles. E quando você ajuda os clientes a identificarem e a ressignificarem as crenças, isso desbloqueia o potencial de mudança e de crescimento, e você transforma a vida do cliente. Então, essas ferramentas que eu trouxe, da reestruturação cognitiva, o diário de pensamentos, as afirmações positivas, a visualização positiva, as técnicas de mindfulness, de estar presente no agora, de contemplação, de meditação, elas são poderosas para promoverem essa transformação. E quando você adota essas práticas, você melhora o seu bem-estar, a sua eficácia, você também capacita os seus clientes a superar essas barreiras internas e alcançarem essa vida mais plena e autêntica. Então eu quero dizer aqui, lembrem-se, a jornada do autoconhecimento e do crescimento pessoal, ela é contínua. Por isso você precisa continuar explorando cada vez mais as suas crenças, desafiando as suas limitações e cultivando uma mente aberta para o aprendizado constante. E essas crenças limitantes, tanto nas terapeutas quanto nos clientes, elas podem ser, sim, obstáculos no progresso terapêutico. E enquanto essas crenças fortalecedoras, o que elas fazem? Elas constroem pontes para as transformações e para o bem-estar.
Então, como nós vimos até agora, a autorreflexão e a transformação das crenças limitantes, elas são essenciais para que você possa mudar e transformar a sua vida e a vida do seu cliente. E daí eu quero te contar o seguinte: no treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática, eu vou aprofundar essas habilidades para que você possa promover ainda mais o bem-estar, a eficácia profissional e o crescimento pessoal. O treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática é o evento que vai acontecer no dia 20 de julho. Ele vai ser totalmente online, nós estaremos juntas um dia inteirinho, das 9 da manhã até as 18h30. E esse treinamento, ele antecede o lançamento da minha mentoria, que é o Caminhar Mágico. E o treinamento ele foi desenhado para ajudar você a desenvolver as habilidades práticas da inteligência emocional, para você transformar o estresse e a ansiedade em ferramentas de crescimento pessoal. No treinamento, o que você vai aprender? Você vai aprender a identificar as suas emoções, porque como nós acabamos de ver, é essencial para você poder aprender a controlar essas emoções. Você vai aprender a desenvolver técnicas de autocontrole. Então você vai aprender a gerenciar as suas reações emocionais de uma forma muito eficaz. Você também vai aprender no treinamento como encontrar uma motivação interna. Então você vai aprender, você vai descobrir na realidade aquilo que realmente te inspira, aquilo que realmente te motiva para você se manter motivada. Você vai aprender a se conectar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é praticar empatia. Você vai melhorar as suas habilidades sociais. Então você vai construir relações mais harmoniosas e saudáveis. Então, no treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática, você vai ter a oportunidade de adquirir ferramentas e técnicas práticas, né? Você vai aprender na prática como é que você transforma essas emoções em aliados para o seu desenvolvimento. Você vai aprender a identificar e compreender as suas emoções, a desenvolver essas técnicas de autocontrole, a encontrar a motivação interna, a praticar a empatia, melhorar suas habilidades sociais. E daí, o que eu tenho que falar para você? Eu tô com uma promoção, os ingressos VIPs, eles vão dar direito ao treinamento e também a um café da manhã virtual comigo, antes do treinamento. E no café da manhã virtual, eu vou trazer um conteúdo exclusivo e incrível, que com certeza você ainda não viu por aí. E só para quem é VIP. E o ingresso VIP, ele tá num valor promocional, R$ 98,00. Mas essa promoção é válida até a semana que vem só. Depois desses ingressos VIPs, eles saem, o valor normal do ingresso é R$ 147,00. Então o que eu vou dizer? Aproveita essa oportunidade de investir em você e de construir uma vida mais plena e equilibrada. Então chegou a hora de você liberar esse potencial para você conquistar a sua serenidade, mesmo diante dos desafios da vida. Então, garante a sua vaga e se inscreve agora. Você pode digitar a palavra treinamento aqui nessa live ou ir lá no link da bio e clicar para garantir o seu ingresso. Porque estaremos juntas no dia 20, o dia inteirinho, para trabalhar sobre as questões emocionais que estão impactando a sua vida no dia a dia. Então, nós vamos ficar por aqui hoje no nosso momento terapêutico e que nós possamos, por um universo mais holístico, conectar tudo, curar o todo. E na semana que vem nós nos veremos. Quero dizer o seguinte, estou fazendo lives de esquenta, tá? Todo dia tem uma live de esquenta para o treinamento. Já fiz uma ontem, tá salva aí no meu perfil. E hoje à tarde tem outra live e todos os dias até o dia do treinamento tenho lives com conteúdos incríveis, tá bom? Aquele beijo no coração. Nos vemos depois.